Já traçou os seus sonhos, as suas metas? Eu comecei a fazer as minhas, né? Normalmente é nesta época, né, quando o ano novo vem, é que a gente se prepara, né? Dá um ânimo, não dá? Quando a gente traça os planos e os sonhos? Então, e eles podem e muito ajudar as nossas finanças, a organizar a nossa vida financeira. A gente vai entender agora, eu vou chamar a nossa convidada, a Caroline Cinti. Oi, Carol, bom dia. Bom dia. Ela que é planejadora financeira e vai trazer aqui mais ou menos um passo a passo do que a gente pode fazer. Carol, tem tudo a ver quando a gente tem sonhos, metas, planos, que sejam profissionais ou pessoais, para organizar a vida financeira? Claro, porque isso acaba sendo um grande motivador, né? A gente costuma brincar, existe plano, se eu não sei para onde eu quero ir, eu mesmo o que eu necessito, né? E a gente pode aproveitar essa parte dos sonhos para ser um grande motivador para a gente olhar para nossas finanças, que nada mais é do que os recursos e os meios para a gente realizar eles. E também para evitar dívidas, não é? Totalmente. O próprio sair da dívida pode ser um sonho, né? E aí quando a gente vê como que é nossos recursos, o que a gente tem, né, de dívida e o que é nossos recursos, aí a gente consegue fazer um acompanhamento e ver o que a gente precisa mexer para poder sanar aquelas dívidas. O para quê é a principal pergunta? Para que eu quero reservar esse dinheiro, guardar esse dinheiro? Isso, porque ele acaba sendo um grande motivador e também uma referência, né? Porque às vezes a gente fica muito quando a gente fala dos sonhos, a gente fica muito no plano das ideias, né? Às vezes com aquela sensação e muitas vezes achando que não é possível. E quando eu coloco no papel e aí às vezes eu começo a precificar aquilo, entendendo como eu consigo chegar lá, né? Ele acaba virando uma referência para eu poder traçar esse plano. Vamos começar aqui então, né? Com essa ajuda da Caroline Cintia, Carol, eu chamo aqui carinhosamente, né? Para trazer como é que a gente vai estabelecer as nossas finanças. Essa aqui é um desejo comum, né? Esse aqui, quero viajar. Todo mundo, né? E aí você trouxe algumas alternativas para gente. Isso, quando a gente fala de metas, tem sempre duas maneiras que eu posso realizar um objetivo. Tá. Às vezes o primeiro é começar pelos meus próprios recursos, né? Tipo assim, opa, quanto que eu tenho no meu orçamento, às vezes, para poder colocar. Eu posso tentar começar economizando, tipo assim, R$50, R$100, eu vou vendo o que é que eu consigo e no final de um período eu vou ter um montante significativo. Um montante, um juntante. Aí, a partir desse montante, então, por exemplo, tipo assim, eu consigo reservar R$100 por mês, né? E no final eu tenho 1.200. Então, a partir desses 1.200, eu escolho, então, qual viagem eu quero fazer, né? Eu consigo ir numa praia com mais outras pessoas que a gente vai compartilhar as despesas, ou não, eu vou entrar numa excursão, né? E vou para um lugar, às vezes, mais próximo, né? Com outras pessoas. A partir daqui, eu descubro, pelo valor, eu descubro o que eu quero fazer. Tá. Aqui a gente tem uma segunda alternativa. Isso. Quando eu tenho algo mais, com um valor maior, né? Isso. Aqui na segunda alternativa, às vezes é quando eu quero uma viagem, por exemplo, específica, né? Eu tenho vontade de ir naquele específico lugar, eu tenho vontade de conhecer ter aquela experiência, né? Aí eu começo pelo preço, né? Então, quanto custa essa viagem dos meus sonhos? Então, por exemplo, eu tenho 3.000, né? Para poder realizar essa viagem. A partir daí, então, eu vou olhar para o meu orçamento. Eu divido, por exemplo, por 12 e falo assim, opa, preciso guardar, então, R$250 por mês. Aí sim é motivador ir pro orçamento, porque eu começo a olhar para aqueles números e ver onde que eu posso mexer para poder poupar esse valor por mês. Se por acaso eu vejo que não é possível, a gente começa a brincar com prazo, né? Aí se eu fizer ela em 18 meses, em 2 anos, né? Em 2 anos, por exemplo, eu reduzo para 125, né? Então, o sonho é possível. De fazer isso, fazer as continhas mesmo, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem quando se trata de organizar. Eu lembro que o ano passado a gente teve aí um endividamento significativo, né? Sim. Assustador. Sim, e pior que, tipo assim, que o do ano passado, porque quando a gente pega os outros anos, né, se a gente pegar que o maior motivo do endividamento é o cartão de crédito, a gente vê que está muito ligado ao consumo. Mas o que foi mais triste do ano passado é porque realmente, por conta da crise que a gente estava existindo, o endividamento veio realmente de contas básicas, né? Aquela coisa de levar o alimento para a mesa. Vamos trazer aqui outra, né? Outra ajuda da Carol Cinti, que é planejadora financeira. A gente tem aqui, olha, atenção aos juros, que é algo que às vezes a gente não está atento, né? Para a gente até poder reservar, fazer essa reserva para as nossas metas. Isso, que é legal, por exemplo, dos juros, né, aquilo. Às vezes, quando a gente está falando de uma taxa de juros da economia, que a gente às vezes vai ouvindo no jornal, nos noticiários sobre a Selic, se por um lado, na parte das dívidas, né, é prejudicial, que acaba elevando o endividamento das pessoas, por outro lado, né, na parte do investimento, ele acaba dando um up, né, nessa reserva ou nessas metas financeiras que a gente quer fazer. Então, se eu coloco, por exemplo, aqueles mesmos R$100, né, eu estava falando, tipo assim, vamos supor que a gente vai guardar R$100 para um objetivo, às vezes R$100 para uma reserva, né?
Sem juros, em um ano a gente vai ter R$1.200, e em 5 anos a gente vai juntar 6 mil. Né? Se eu coloco isso numa aplicação, é aquela bem simples mesmo. Se eu chegar num banco e falar assim, olha, eu quero um CDB que paga 100% do CDI. Né? No final desse ano eu tenho 1.266 e no final de 5 anos eu tenho R$8.000. Eu tenho 30% a mais do que se eu estivesse guardando no colchão. E nessa questão aqui de reservar esse dinheiro, eu consigo depositar qualquer valor, porque a gente sabe que o povo está apertado, né, Carol? Qualquer valor. Graças a Deus, tipo assim, hoje até a questão, por exemplo, do Pix, os serviços bancários, eles estão mais disponíveis para a população, né? Então, hoje com R$1 eu consigo colocar dinheiro na poupança, eu consigo colocar no CDB, seja nos bancos tradicionais, seja nos bancos digitais, hoje com qualquer, tipo assim, R$10, R$50, R$100, eu já começo uma aplicação financeira. Essa educação é muito importante para a gente garantir, até o que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é sobre reserva. Eu preciso ter uma reserva para alguma coisa, para o estudo do filho, para uma questão de saúde, né? Super, super, porque a reserva ela vai dando liberdade para a gente, né? Tanto para poder passar por alguns imprevistos, igual a crise, onde que a gente imaginou que a gente ia viver com uma pandemia, ou até mesmo para aproveitar oportunidades, né? Porque se a gente não tem uma base, até aquilo que é bom, muitas vezes a gente não consegue abraçar. A gente tem aqui, ó, para alguém que pode, de repente, depositar uma parcela de R$300 ali, com a taxa de 11,7, e a gente tem aqui a matemática. Isso, quanto que se junta, né, para esse sonho. Isso, se eu pego os R$300 em um ano, né, e sem juros a gente está falando de 3.600, né, com juros eu estou falando de 3.799. Parece bobeira, mas dá tipo assim, R$200 é algo que eu posso dar uma improvisada aqui no que é meus objetivos, né? E quando a gente vai para 5 anos, né? Que isso é legal também, né? Às vezes no curto prazo fica aquela sensação tipo assim, nossa, mas será que só 1.000, né? Só 3.000? Quando a gente pega aqui em 5 anos eu vou ter R$18.000, né? Ou 24, aí eu mudo até de dígito, né? Aí fica mais motivador. A Carol mandou para a gente também aqui, porque é importante, como eu disse, a gente fazer uma reserva. A gente tem essa cartela aqui, Nilson, por favor, para que a Carol possa, nessa reta final aqui dessa conversa sobre sonhos e metas, né, que podem ajudar nas nossas finanças. É o momento da gente falar sobre isso, às vezes a gente empurra, mas é importante falar. A gente tem aqui a próxima cartelinha para a Carol nos explicar o quanto é importante ter uma reserva. Bom, tenho lá meus R$100 e aqui a gente tem 1, 5, 10, 20, 30 anos com uma taxa ali de 4% ao ano. Isso, porque o que acontece? Quando eu estou falando de metas de longo prazo, aí eu tenho que colocar o efeito da inflação, né? O que é a inflação? É aquela questão de eu perder meu poder de compra. E isso a gente está vivendo, está sentindo na flor da pele, né? Então, no começo do ano, R$100 eu compro o quê? No final do ano, esses mesmos R$100 dá para eu poder fazer esse mesmo tipo de compra? Então, quando a gente coloca aqui, aquela taxa, por exemplo, dos 11%, a gente tira mais ou menos um 7% de inflação, a gente chega numa taxa que a gente chama de juros reais de 4%, né? E aí eu começo a fazer, então, a simulação de quanto que aquele valor daria no longo do tempo. Aí a gente tem aqui 1 ano R$1.200, 5 anos R$6.000 e assim por diante. Isso, sem os juros, né? Aí aquela matemática básica, se eu multiplicar por 12, se eu multiplicar por 60, se eu multiplicar por 120. E aqui a gente tem com os juros, né? Isso. E aí é que é legal, tipo assim, que se aqui eu comparar, né? Quando eu vou, por exemplo, nos 1.200 até os 5 anos, aqui mesmo que eu tô dando uma melhorada, ainda vamos dizer, tipo assim, né? Tá menos para a par. Aqui no começo, quando a gente tá falando até da metade daquele prazo, né? Quando eu tô no 15 anos, o que realmente faz diferença é o meu esforço de poupança. Às vezes a gente acha que é bobeira, mas cada, tipo assim, 50, 100, 200 que eu vou mandando para reserva, nesse começo o que faz diferença é isso. Mas aqui é interessante ver que quando eu vou passando, tipo assim, para casa dos 20, 30, a questão ainda vai dobrando, tá vendo? De 14.000 eu pulo para 36, aqui eu pulo para 70. Se eu comparar com prazo sem juros, aqui eu praticamente dobrei o que eu tinha guardado. Então, aqui parte desse período é aquilo que o pessoal fala dos juros compostos, sabe? Aí tudo que eu coloco de esforço, o próprio juros vai me dando também. Então tá vindo 100 meu, 100 do juros, 100 meu, 100 do juros, 100 do meu. E quando eu tô vendo, tipo assim, aquele esforço que eu fiz vai dar um resultado duplicado. É importante a gente pensar nisso, por isso eu, chamei a Carol para ela vir, para nos ajudar, o quanto é importante a gente se organizar para ter uma certa tranquilidade e realizar os nossos sonhos, né? E isso pode muito servir, por exemplo, para uma questão, eu tenho um neto, eu tenho meu filho, eu posso fazer isso para ele, para garantir um pouquinho, né? Super, né? Porque aí as pessoas já começam aquela fase produtiva, né? Com algum incentivo, com alguma base.
Adorei. Obrigada, viu, Carol? Eu que Prazer agradeço. receber você aqui. Feliz Ano Novo, Feliz tá? ano novo pra gente. A gente tá precisando sonhar, né? É verdade. Caroline Cinti, planejadora financeira com a gente aqui no nosso Manhã Total. Um beijo pra você, viu?